Bonjour, como você está? Com este Mercúrio retrógrado que já chegou chegando, né? Não sei você, mas eu sou uma pessoa que sempre percebo o Mercúrio retrógrado, porque ele tem uma ênfase bem forte na minha promessa natal. E aí eu já quero abrir esse vídeo para a gente sempre refletir sobre isso, tá? Existe Mercúrio retrogradando todo santo ano, tá? 4, 5 vezes ao ano. Nem sempre é relevante para a gente, vai depender do que tá ali na promessa natal, porque lembra que tem que ter sementinha. Se não tem sementinha, não brota, não germina, tá? Para algumas pessoas é naturalmente mais relevante pela posição de Mercúrio, tá? Então, o que pode dar indicações de relevância, né? Às vezes a pessoa ela já tem um padrão de Mercúrio natal no mapa, retrógrado, é um Mercúrio que está ali cravado no meio do céu, cravado no ascendente, de repente ele rege duas casas angulares, por exemplo. A pessoa ela pode ter um estélio, né? Vários planetas em Gêmeos, vários planetas em Virgem. Esses dois signos são comandados por Mercúrio. Então, imagina, se a pessoa tem Sol em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, sei lá, Marte em Gêmeos, né? Mercúrio em Gêmeos. E aí a gente tem uma retrogradação de Mercúrio. Não é só Mercúrio em si, tem muita coisa que Mercúrio é dono nesse mapa. Para algumas pessoas é mais relevante, para outras nem tanto. Para algumas pessoas é mais relevante num determinado momento do tempo. Então, tem um ano que você percebe muito mais do que em outros anos, porque às vezes você está naquele capítulo mercuriano da sua história, né? Por exemplo, o ascendente da Revolução Solar está no signo mercuriano, Mercúrio está como um comando, né, também do meio do céu, de repente você está numa profecção, ou seja, o seu signo ativo é um signo ativo que coloca Mercúrio como cara do comando do ano, tá? Então tem várias coisas para você mensurar. Para quê? O seu ex vai voltar, a volta dos contatinhos só porque é Mercúrio retrógrado. Às vezes, Mercúrio não tem nada a ver com casa de relacionamento, não tem nada a ver com casa do amor. Às vezes pode ser só papelada, burocracia mesmo atrasando sua vida, tá? Pode ser, de repente, se está aí colocado em um eixo financeiro, questões ligadas à transação eletroeletrônica, por exemplo, de finanças, né? Hoje tudo eletrônico, né? Então, clonagem de cartão, como eu sempre falo, né? Aqui no Brasil a gente tem um leque, né? O golpe da maquininha, o golpe do cartão, o golpe disso, o golpe daquilo, né? Quando tem uma má condição mercuriana, tá? Porque não é só porque está retrógrado que é, entre aspas, ruim. Eu sempre falo aqui, eu tenho alguns clientes que têm uma posição de Mercúrio retrógrado no mapa em excelente posição, e quando faz conexão de Mercúrio retrógrado em determinados anos, que tem um bom aspecto em relação ao Mercúrio natal deles, né? Eles retomam algum negócio ou traz alguma informação privilegiada, ou às vezes alguma coisa que ele sabe que a gente tinha perdido, de repente, uma noção de tempo, uma decisão, aquele assunto retoma e a pessoa consegue até ter uma vantagem em relação a isso, tá? Por que eu estou abrindo esse vídeo com esse blá 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 todo? Para a gente aprender sempre a mensurar de acordo com o mapa que a gente está avaliando, tá? É óbvio que a gente tem que fazer um conteúdo às vezes meio generalista, né? Mas pelo menos a lógica você sempre tem que ter. E você aprendendo a promessa natal do seu mapa, quem fez o curso de promessa natal já sabe, né? Que você tem todo uma metodologia para você analisar isso, até para depois entender o quê? Preditivas, porque analisar trânsitos é o quê? É fazer uma análise preditiva, tá bom? Então eu quero que você observe essa cúspide de Virgem para Leão no seu mapa, tá? A gente tem a retrogradação iniciando oficialmente no dia 5 de agosto, indo até o dia 28 de agosto, tá? Então, do grau 4 de Virgem até o grau 21 de Leão, tá? Você tem planetas ali? Tem algum ponto específico? Nem eu tenho minha Lua a 21 graus, por exemplo, a minha Lua Não, minha Lua não é, minto. A minha Vênus, minha Lua, meu Sol e o meu Júpiter está entre 22, 27, 28, ou seja, essa retrogradação ela vai bater em um monte de coisa no meu mapa. Por que eu estou trazendo isso para você entender que cada pontinho aqui que é estimulado remete a áreas do seu mapa, como você sabe do cruzamento, tá? Então, vê se você tem pontos ali. Nem eu tenho minha Lua a 1 grau de Virgem. Pega? Pega. E aí você vai ter que olhar todos os assuntos lunares, tá? O que refere no conceito, e a casa de Câncer também, porque se bateu alguma coisa no dono da casa, a casa sente, tá? A gente tem o que a gente chama de período de pré-sombra e pós-sombra, tá? Que é quando o planeta, né, que vai retrogradar, ele já bate no grau da retrogradação, tá? Então, aqui, ele começou ali no dia 17 de julho, e a gente, na realidade, vai sentir o cheiro desse Mercúrio retrógrado até 11 de setembro, né? Tá? Então,
às vezes, dependendo do mapa da pessoa, a pessoa sente até muito mais o pré e o pós-sombra do que necessariamente a retrogradação em si, tá bom? Então, principalmente aqui entender, né, o que que representa no seu mapa. Nele, são momentos então de revisão, de reavaliação. Sim, lembrando que não é pauta nova, tá? Mas o que que você precisa reavaliar, né? Ah, então é namorado, namorada, porque é uma retrogradação? Não. Pode ser que para você esteja pegando um eixo financeiro. É muito mais de você parar, fazer conta, né? Planilhar e ver o quanto eu estou gastando, que quanto eu não estou. Tem alguma taxa, de repente, que eu não estou olhando. Às vezes pode vir, sabe, uma coisa muito simples, assim. Pega ali casa 8, poxa, deixei de pagar o imposto ou pagar uma taxa. Quer ver? Literalmente, para mim, como eu falo, esse ano está muito, muito, mas sempre é, né? No dia ali estacionário retrógrado, né? Na minha revolução solar ele está estacionário retrógrado também. Eu recebi uma notificação da prefeitura que eu tinha esquecido de pagar uma taxa. Na realidade, eu não esqueci. Ela não chegou na minha mão, eu nem lembrava que ela existia. Agora, óbvio, terei que pagar a taxa, atualizar, porque, né, tem que atualizar no site, aí entra no site, o site cai, e pagar a multa, tá? Então, isso acontece sempre. Eu não sei você, mas essas coisas não é uma coisa que acontece sempre, tá? Até porque é uma taxa que não é todo mês, né? Então, às vezes, as coisas que a gente pensa, elas são muito magnânimas, né? A gente tem sempre uma visão que a nossa vida é um roteiro de Hollywood. Só que às vezes pode ser uma coisa simples, tá? Uma coisa bem mercuriana que se pega na sua 8, tá ligada a questões, por exemplo, de taxa, de imposto, paguei, não paguei, às vezes você, né, recebe uma coisa atrasada, recebe uma multa lá de 2.000, ela vai pedrada que você não pagou, tá? Pode ser coisa simples na vida, né? Aliás, lembra que Mercúrio, que está conectado à Virgem, é isso, é a simplicidade da vida, né? É você tirar os excessos, tá? Por exemplo, se pega nessa cúspide para você, de repente, de casa 10 com casa 9, tem algum estudo, tem algum curso, tem alguma coisa que você tá ali remando, sabe? Depois eu vejo, depois eu faço. Ou alguma coisa que você percebe que você está insistindo e que a coisa não está andando, né? Às vezes é um momento interessante para você reavaliar o esforço que está sendo colocado ali ou às vezes, naturalmente, por exemplo, se faz um bom aspecto com o seu mapa, eu já tenho exemplos de questões ligadas à burocracia, papelada, ou questões de justiça, que só andava em Mercúrio retrógrado. Mas por quê? Porque a condição da promessa natal daquele mapa era relativa a isso, tá? Então, nem tudo é importante e relevante para todo mundo, o que depende, o que traz o potencial de alguma coisa acontecer ou se desenvolver, tá? Em qualquer tipo de trânsito, em qualquer técnica preditiva, é o que está na promessa natal de cada mapa, tá bom? Não é a mesma coisa para todo mundo, né? Mas sempre pensa, é uma reavaliação, tá? Uma reavaliação de quê? Principalmente no que representa essa cúspide de Leão e Virgem no seu mapa, tá? Então, eu quero que você agora, porque a astrologia é prática, tá? E ela é sobre a vida, tá bom? Pega o seu mapinha. Primeiro você vai identificar onde que está essa cúspide de Leão para Virgem. Ou seja, você vai pegar e você vai lá, ó, bati o olho. Ok, já entendi que esse é o babado que pega no meu mapa, tá? Nesse mapa aqui, deixa eu colocar uma cor que apareça melhor, né? É a cúspide da 4 para 3. Então eu vou parar para pensar o que que representa isso na vida real, tá? Questões ligadas a imóvel, propriedade, algum tipo de negociação ou renegociação. Por exemplo, aí você vai tendo que pensar na sua vida. Por exemplo, nossa, meu aluguel está para vencer. Pode ser que eu tenha um pouquinho mais de dificuldade para negociar ou renegociar algo com o proprietário. Não, eu não tenho, mas poxa, eu já estou tendo algum tipo de problema ali com a minha irmã, a gente mora junto. Por que que eu falei irmã? Porque vai para casa 3, tá? E toca o Sol, que é o regente da 3. A gente tem uma Vênus ali, eu peguei a questão feminina também. Não tenho irmãs, mas poxa, eu tenho um negócio local e eu tô tendo que reavaliar, por exemplo, o benefício que eu colho ou não de estar neste local de trabalho, né? Ou nesse local de venda. Perceba que eu estou pegando coisas que são tangíveis, mas que só vão fazer sentido se você avaliar o contexto de vida da pessoa, tá? Aqui nesse mapa eu sei o contexto é muito mais uma questão familiar mesmo, tá? Eu posso também, por exemplo, fazer uma conexão de comando, né? Então, o que que representa essa cúspide no seu mapa, tá? Olhou, por exemplo, esse mapa é relevante. Bateu o sol, tá? Então, ok, relevante, entendi mais ou menos a jogada, né? Agora eu vou entender. Pega pontos importantes? Sim, pega o meu sol, então eu também tenho a condição ali da área de leão, né? Ou pai, figuras masculinas importantes, tá? Aqui também
eu vou tendo que entender sempre que eu for avaliar qualquer tipo de trânsito, qual é a natureza daquela promessa natal, daquele planeta que eu estou avaliando no meu mapa. Então, para essa pessoa aqui, essa pessoa tem um Mercúrio aproximando para uma conjunção com Marte, tá? Aqui, às vezes, por exemplo, existe alguma treta já acontecendo que pode gerar, às vezes, alguma discussão, alguma briga, algum desentendimento familiar, mas que tem um impacto direto para você, porque esse Mercúrio rege a casa 1, é a própria pessoa, né? Ou também, não é esse caso, mas poderia ser um cenário dentro da perspectiva desse mapa, eu tenho Marte que rege a 6, eu tenho Mercúrio que rege o ascendente. Tem alguma questão de saúde que eu estou procrastinando? Tem alguma questão que eu estou investigando? Tem alguma, sei lá, nossa, preciso fazer um check-up, faz séculos que eu não faço. Momento de você pegar ali e parar de procrastinar e fazer, tá? Então lembra, ó, o que que eu estou fazendo? Eu tenho um pouquinho do contexto, mas tem muitas coisas também que às vezes ressurgem ali, tá? E para que que serve essa informação, né? Ah, Neme, sim, tudo bem, eu tenho realmente tenho uma questão familiar aqui, tem uma questão que é com o imóvel com propriedade, com os irmãos, com meu pai. Só que assim, é uma treta, todo mundo briga, ninguém se entende, eu não tenho poder de decisão nenhum. O que que eu faço? Tem coisas que a gente não tem muito o que fazer, sinto muito lhe informar, a vida é assim, tá? Mas você pode pelo menos não colocar mais gasolina, mais lenha na fogueira. Você aqui vai entendendo como a gente tem uma questão muito mais racional e estratégica, né? Com esse Mercúrio que Natal também é em Virgem, na hora de você entrar numa discussão ou num argumento, você não vai no caráter emocional da coisa, tá? Você tenta, né, usar dados. Não, espera aí, vamos analisar a situação então de uma maneira bem prática, tá? Ó, aqui, sei lá, aqui tá o resultado de tal coisa, né? Porque aí as pessoas elas enxergam melhor e não estão só reagindo emocionalmente a um cenário que já vem se arrastando, por exemplo. Então, para que que serve eu saber de algo, um potencial, porque aqui ninguém é, né, vidente, para eu parar com aquilo, para eu ter um poder de nossa, ou manipular uma situação, né, como adoram colocar: "Ai, mas aí você não está sendo ético, você está manipulando uma situação". Gente, a gente não tem tanto poder assim como a gente acha que tem não, sinto lhe informar, tá, no auge dos meus 44, quase na beira dos 45, tem coisa que a gente só tem que aprender a administrar o fluxo, tá. E a gente mal consegue resolver os próprios problemas, as próprias questões que dependem da gente, que dirá quando tem um monte de gente, né, envolvida numa situação, tá. Agora, é claro, imagina essa retrogradação, vamos lembrar de cenários, porque a astrologia ela é um grande relógio, e a gente não vê nada de maneira isolada. A gente também tem o Marte aproximando nesse meio tempo para o Júpiter em debilidade lá em Gêmeos, tá. Então, assim, se tem questões mal resolvidas, pode ser, principalmente nesse mapa, que a gente tenha um estopim de discussão sim, tá. E às vezes um negocinho que começa tico-tico pequenininho, ele pode aumentar muito na proporção quando um fala, o outro fala, um vê assim e aí a gente tem que cuidar, tá. É muito fácil eu falar. Quantas vezes no meu mapa eu já olhei e falei: "Ah, imagina, isso não vai acontecer porque eu sou uma pessoa evoluída, né, não vou entrar nisso, assim, né". Aí você vai lá e você na hora que cutuca, tá, a gente percebe que a gente tem uma tendência, às vezes, muito reativa, dependendo da posição do nosso mapa, tá bom? Então eu quero que você agora pare e olhe para o seu mapinha, tá? Primeiro, nem eu não entendo nada desses cruzamentos que você faz, meu Deus do céu, parece que você tá falando outra língua, e realmente estou, tá? Astrologia é uma linguagem. Mas eu quero só que você entenda primeiro qual é essa cúspide, tá? Só isso. Onde que está essa cúspide, de Virgem para Leão? É a cúspide da 1 para 2, então pode ter alguma questão financeira envolvida, alguma questão de saúde, metabolismo, né, alguma questão de aparência, alguma retomada, de repente, de algum assunto que você quer muito conquistar, mas você está procrastinando, você está deixando, às vezes, que ruído externo atrapalhe a tua decisão. Se for da cúspide da 3 para 2, negócio, tem negócios, né? Tem alguma questão financeira com irmãos, com pessoas próximas? Tem alguma coisa de deslocamento, que às vezes tem um certo gasto e você está querendo reorganizar isso, tá? Tem alguma fofoquinha, diz que os parentes estão, né, colocando ali? Isso, observa a realidade, tá? Casa 4 para casa 3 foi o exemplo que eu dei, a casa 5 para casa 4, a gente tem aqui, às vezes, uma questão de filhos, mas é uma questão talentos, habilidades, hobbies, né, amor, tá? Aqui a gente pode, por exemplo, ter digamos que eu tenho um namoradinho, né, que aqui não é relacionamento longo, tá? Um peguetes, crushes, né? Aqui pode ser aquele exemplo que geralmente dão, ah, vai voltar, né, das catatumbas as pessoas, né, os ex, né? Mas pode ser também, eu às vezes repensando, tá valendo a pena? Eu quero trazer essa pessoa que é um contatinho para minha intimidade, né? Tá?
Depende do seu contexto, de repente você já seja uma pessoa que já tem filhos, e às vezes o mapa vê pessoas da nossa vida, tá. Às vezes pode ser uma questão que tá acontecendo com os seus filhos, não necessariamente contigo. Casa 6 para 5, né, ter um pouquinho de atenção aqui com a saúde, excelente momento para fazer exame, bateria de exame, check-up, porque lembra que uma retrogradação é você, revisar algo, né. Às vezes pode ser também alguma situação no ambiente de trabalho que ficou meio por baixo dos panos ali, ela ressurge nesse momento, tá. Casa 7 para casa 6. Então, por exemplo, tem alguma negociação de trabalho, tem alguma coisa com dentro da sua rotina que envolvam outras pessoas que você está revisando, como que está a sua produtividade, qual é o impacto que o outro tem nessa questão, né, da sua produtividade de trabalho, tá. Depois da 8 para 7, aqui já envolve questões financeiras ou segredos, tá. Às vezes assim: "Putz, não imaginava tal coisa de fulano e fiquei sabendo", né. Casa 9 para 8, tá. A questão de estudo, excelente momento para você estudar. Estuda para concurso, pega aquelas coisas, principalmente agora que está em virgem, sabe aquela parte mais técnica, mais chata, que a gente às vezes fica: "Ai, que preguiça", foca nisso, que às vezes tem uma capacidade de, né, de perceber melhor as coisas ali, tá. Ter um pouquinho de atenção com qualquer tipo de acordo, finanças, se eu vou pegar um financiamento, nossa, vou fazer uma dívida. A não ser que você já tenha um bom aspecto em relação a isso no seu mapa e tem alguma coisa pendente que te traz uma oportunidade ali, tá. De novo, não tem como ser algo generalista, tá bom? Depois da 10 para 9, a gente tem uma questão aqui muito mais ligada à carreira, estudo, né? Por exemplo, você está usando todos os recursos de conhecimento que você tem e deixando eles visíveis, não adianta você saber, não adianta você entender se você não mostra para os outros, né? Aqui pode ser também alguma revisão, de repente, de alguma questão internacional, tá? Alguma decisão importante, de repente, ligada a alguma viagem. Depois da 11 para 10, né? Nessa cúspide aqui, ó. Eu tenho, de repente, algum projeto, né, em relação à carreira ou trabalho, e eu estou vendo qual é, mensurando na realidade, qual é o benefício para mim, né? Eu vou ter ganhos, eu vou ter reconhecimento, ou às vezes eu já estou envolvida com isso, e não sei não. Eu estou checando aqui, parece que eu estou colocando mais esforço do que necessariamente trazendo resultado, né? E aí a cúspide da 12 para 11, né? Aqui da 12 para 11, perceba, sai de uma maléfica e vai para uma benéfica, tá? É diferente da 1 para 12. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Aqui pode ser, às vezes, que eu esteja refletindo já há um tempo sobre algum assunto, que pode ser um pouco denso, não dá para negar, mas que nesse processo da retrogradação, sabe quando a gente, principalmente quando volta para o movimento direto, sabe? A gente entende, a gente agora eu peguei qual é, né? E pode sim, às vezes eu, com um olhar diferente, às vezes até de um problema, eu consigo resolver esse problema, mas ele pode não ficar claro no primeiro momento da retrogradação, tá? E quando a gente tem esse primeiro estímulo, é ter um pouquinho de atenção, porque bem ou mal é uma casa 12 de perdas, né? E a casa 1 para casa 12, aqui é um pouquinho mais denso, mais tenso, tá? Então cuidar com a sua saúde, com a sua qualidade de sono e o impacto que isso tem no seu bem-estar físico e mental, tá, sua saúde mental. Se eu começo a perceber que eu tô, sabe, ficando remoendo muito um assunto, isso tá me fazendo mal, né? E aí depende, claro, porque a gente vai tendo que ver também a conexão, se tá pegando planetas, onde que tá a correspondência de Mercúrio Natal, para você fazer toda essa equaçãozinha na hora de elencar as possibilidades, tá certo? Bom, eu quero então que você faça esse exercício, coloca aqui nos comentários, minha cúspide é da 2 para 1 eu percebi tal coisa, tá? Eu sei que vocês trazem muito a pergunta: Neme, tal coisa, o que que é?". Mas o que eu realmente gostaria é que você tentasse para você ir aprendendo. Não tem como a gente andar de bicicleta só perguntando para os outros: "Como é que eu faço depois que eu coloco um pedal atrás do outro?", né. Você vai ter que subir e, né, pedalar, tá. Vai estimulando essa questão da análise. "Ai, Neme, mas eu não sei, tenho medo de errar". A gente errar é normal, né. Não tem como. E lembra sempre que a astrologia é uma análise de dados. Assim como qualquer analista de dados, ele vai fazer o quê? Uma projeção. Não quer dizer que aquilo ali é: "Nossa, olha, profetizei sobre a sua vida". A gente está elencando possibilidades. E aí é só fazer o quê? A verificação. É ver durante esse processo, na sua vida, ao seu redor, o que está acontecendo para você mensurar. Eu acertei tal coisa. Aqui eu bati na trave, porque na realidade eu esqueci de tal ponto. E o mapa é que vai te dizer, porque é o mapa que está mapeando a possibilidade.